Bem-vindos ao Sim ou Não. Este é o programa semanal de debate do Portugal Amanhã. Esta semana debatemos a agenda europeia e o arranque para as eleições de 9 de junho. E a pergunta é, a próxima Comissão Europeia deve alterar as suas prioridades económicas e também geopolíticas para uma Europa mais forte e unida? E isso tem sido conseguido nos últimos anos? E Portugal pode beneficiar mais da agenda europeia? E será que tem aproveitado bem os fundos e outros apoios comunitários? Ora, para responder a estas questões, tenho comigo Paulo Sande, jurista, professor universitário convidado na Universidade Católica, conhecido especialista em assuntos europeus, aliás, foi funcionário do Parlamento Europeu durante quase 30 anos e ex-assessor do Presidente da República. Também António Nogueira Leite, economista, professor da nova SBE, chairman da MAPFRE, da Sociedade de Ponto Verde e também do Fórum Oceano e é secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. Bem-vindos a ambos, muito obrigado pela vossa disponibilidade, com agendas bem apertadas. Sabem que têm um minuto e meio para a defesa da tese e a visão de cada um a propósito destas provocações, na verdade, são pretextos para um debate com certeza que será muito enriquecedor e depois, obviamente, partimos para o debate. Paulo, começo por ti. Há alguma esperança para a agenda europeia? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, Luís, é um gosto estar contigo. Não, a esperança há. Aliás, a Europa foi abalada nestes últimos anos por várias crises que, de alguma forma, também determinaram o rumo que está neste momento a seguir e que irá seguir certamente de forma muito mais determinante neste próximo mandato da Comissão Europeia. Há aqui mudanças, diria, quase que de fundo, já se notam. Aquilo que foi a agenda principal do último mandato desta Comissão vai-se manter, de alguma forma vamos continuar a discutir esta dupla transição digital e energética, tendo sempre a questão do clima como grande preocupação, mas há agora novas realidades e essas realidades e esses desafios já estão a ser encarados, porque a Europa percebeu nos últimos anos que tem que o fazer. E no fundo, e termino, acho eu, dentro de um minuto e meio, no fundo, indo ao encontro daquilo que é a sua gênese primeira, que é a cooperação, a integração, o aprofundamento dessa integração. E isso faz-se com base neste mercado interno que a Europa tem e que continua a ser o grande fator, digamos, de desenvolvimento e que também está na agenda nesta fase. Mas que passa também por maior investimento na área da defesa. Justamente, a defesa é a tal parte geoestratégica, como tu dizias há bocadinho, ou seja, a Europa percebeu, eu acho que já percebeu há muito tempo, mas isto é como tudo na vida, nós fazemos desentendidos, vamos fingindo que aquilo não é nada connosco, até que percebemos que é mesmo connosco. E a União Europeia percebeu que este guarda-chuva americano, transatlântico, que de alguma forma lhe garantia a proteção e que permitia desviar uma boa parte daquilo que devia estar dedicado à defesa para outras coisas, não pode continuar porque vai deixar de estar esse guarda-chuva sempre aberto. Não sei mesmo se não se fechará de todo, vamos ver, vai depender muito até de outras realidades noutros continentes, mas a Europa percebe agora que tem que o fazer, tem que desenvolver a sua indústria de defesa e esse processo está em curso. É, naturalmente, um processo muito decisivo para o futuro da Europa. Já lá vamos aprofundar. Muito obrigado. António, algo cético relativamente a resultados que têm sido alcançados pela agenda europeia e mesmo relativamente a Portugal? Luís, começo por agradecer e cumprimentar também o Paulo Sande. Bom, na verdade, eu penso que algumas das minhas frustrações com a União Europeia têm a ver com a dificuldade que a União tem, dada a sua dimensão e dado a dificuldade que muitas vezes existe em colocar uma agenda comum para um conjunto de países que têm interesses muito diversos. E por isso, às vezes, os resultados, o interesse inicial ou o desígnio inicial partilho, mas depois os resultados a que se chegam são resultado de uma negociação e desviam-se um pouco daquilo que seria o ânimo inicial, inclusivamente de quem começou o processo. Neste momento temos uma situação particularmente complexa para a Europa, que tem que envolver a União Europeia e os Estados-membros, todos eles, e em concreto os mais importantes no plano europeu. Por um lado, estamos num momento em que, como o Paulo referiu, a geoestratégia sempre foi importante, mas neste momento é uma preocupação absolutamente dominante.
a questão da autonomia de defesa da Europa, que é algo sobre o qual eu tenho ouvido muitas conversas ao longo dos últimos 30 anos, foi totalmente subvertida com a noção do fim da história, portanto que não voltaríamos a ter inimigos. Digamos, alguns líderes europeus beberam, a meu ver, com demasiada sofreguidão, a ideia do Francis Fukuyama de que a história tinha acabado e que passaríamos a estar num mundo sem conflitos. Não, temos um mundo multipolar. A Europa não é uma potência militar, mas tem conseguido defender-se autonomamente, porque o seu aliado preferencial, com o qual eu julgo que vai manter e deveria manter bastante alinhamento, vai deixar de fazer a cota-parte que tinha no passado e vai exigir dos europeus uma reciprocidade para a qual muitos não têm contribuído adequadamente, embora eu não seja, longe disso, um adepto do presidente Trump. Ele tem razão que muitos países europeus têm procrastinado naquilo que é o seu papel na defesa da Europa, mas para além disso temos a questão comercial. Estamos num mundo que é um mundo menos globalizado, que desde a pandemia tem estado, e já vinha de trás, aliás, se olharmos para os dados, isto é muito patente desde há cerca de 10 anos. O mundo é hoje um mundo em que continua a ser um mundo global, mas há uma vertente geopolítica muito grande na definição de qual é a globalidade para a qual eu quero olhar. E, portanto, há muito alinhamento em função do posicionamento geopolítico dos países. Verificou-se também com a pandemia que havia algumas cadeias de valor essenciais à Europa para as quais nós já não tínhamos controle. E, portanto, nós estamos nós estamos neste momento, do meu ponto de vista, com a importância enorme, então, para um país como Portugal, de continuar a ter uma Europa tão unida quanto possível, ter uma Europa que progrida no sentido de proporcionar aos europeus, enfim, maiores níveis de bem-estar, mas em que tem que encarar de frente um conjunto de desafios que são muitas vezes prejudicados pelas próprias dinâmicas internas dos principais países. Eu vejo, por exemplo, a questão da descarbonização, em que alguns dos principais países, vida a Alemanha, tomaram decisões que não são muito racionais, passaram a ser mais emissores de CO2, fecharam as suas centrais nucleares, quando, se olharmos para a política europeia, o que eles deveriam estar a fazer era exatamente o contrário, ter mantido as centrais nucleares e não ter reaberto as centrais a carvão. Portanto, há aqui uma dinâmica que é muito complexa, que resulta de um clube a 27, mas eu acho que para países como nós, era isso que eu estava a tentar dizer, é absolutamente essencial uma Europa forte. Muito bem, já vamos falar mais também do caso português, ou os efeitos para Portugal. Paulo, será possível que no segundo mandato de Ursula von der Leyen se consiga uma comissão geopolítica que ela no fundo anunciou no primeiro mandato? Há muita coisa que admito que tenha ficado adiado, designadamente por causa da guerra da Rússia e Ucrânia. Quais é que são as tuas expectativas relativamente a este segundo mandato? Eu não sou um grande entrevistado, porque normalmente tenho sempre uns atos de rebeldia. Eu vou só fazer um comentário ao que o António disse, e já agora também cumprimentar o António, que não fiz. Exatamente. Não, mas para dizer, ele disse aqui uma coisa que eu acho que é muito, muito importante e que convém frisar. É que a Europa vive, de facto, neste momento um período, eu diria, de alguma, não é bem confusão, mas enfim, de tendências diferentes, opostas, contraditórias. Isto é, se por um lado aprofunda, vai mais longe do que alguma vez foi em alguns aspectos, por outro lado, noutros aspectos, está a recuar. E está a recuar claramente. E vamos ver esse recuo, por exemplo, na questão da agricultura. E são políticas onde a Europa foi muito longe, quis ir muito longe e neste momento, por razões de toda a natureza, que tu também já referiste, as coisas já não são assim. E, portanto, nesse aspecto, eu gostava de frisar, isto é muito importante. Por um lado vai muito longe, por outro lado vai menos longe. No fundo, é uma tentativa de encontrar o equilíbrio, de encontrar a solução para os desafios que lhe são colocados, e que são muitos. Relativamente a essa questão de se esta vai ser ou não vai ser uma comissão, há um problema de fundo, se quisermos, um problema de estilo, por um lado, mas também de fundo, na governança da Comissão sob Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen ganhou um estatuto que eu diria, talvez pudesse ser, de alguma forma, dito que não existia de um Presidente da Comissão desde Jacques Delors. Talvez seja o Presidente da Comissão, neste caso a Presidente da Comissão,
mais importante para a Europa, para a imagem da Europa e para a projeção da Europa fora, porque isso a Europa precisou sempre, precisa ter uma figura. É evidente, depois houve aquela espécie de braço de ferro permanente entre ela e o Sr. Charles Michel, portanto, enfim, foi com alguns episódios que não foram muito felizes, mas ela claramente demarcou-se. E ganhou uma dimensão que, de facto, dá à Europa esse rosto, que é muito importante, quer queiramos, quer não, as instituições ainda são muito as pessoas, são as pessoas que as representam, são as pessoas que, no fundo, são a base da identidade delas. O Presidente da Comissão é a resposta àquela velha e relha questão do Kissinger por dar para onde é que eu telefono quando preciso telefonar para a Europa. Telefona para a Sra. Van der Leyen. Dito isto, o estilo dela, mas também com aspectos, digamos, de conteúdo importantes, é muito centralista. E ela foi o sempre. E, portanto, ela funcionou pouco em equipa com o resto do Executivo, funcionou ela, com a sua pequena equipa dentro no Berlaymont, enfim, nas suas instalações, onde, aliás, dormiu durante estes anos, e isso provavelmente vai se manter. Não vejo perspectivas dela mudar de estilo. E vamos ver agora se será eleita, se for eleita. Aliás, estamos a partir dessa premissa, não é? Portanto, quando tu fazes essa pergunta, exatamente. Será que é esta comissão? Sim. Vamos ver. Mas, enfim, vamos interrompam-se à vontade, mas já agora só acrescentar o seguinte. Quando eu faço essa pergunta relativamente ao segundo mandato, mas é tendo em conta alguns aspectos que já abordaram, quer dizer, claro que há aqui pilares fundamentais de uma Europa mais digital, a questão da energia, a questão da reindustrialização, mas o tema da reindustrialização, e até olhando agora também para Portugal, aquilo que se esperava, até mesmo quando se falou muito na pandemia, a esperança de uma Europa com uma grande aposta na industrialização, isso até pode ser benéfico para Portugal ou cada vez mais há uma deslocação para a Europa Central e Leste e aí Portugal poderá ser prejudicado? Não, aqui a nossa periferia alterou-se, quer dizer, a nossa condição periférica não é vantajosa relativamente à Europa Ocidental. Portugal, enfim, pode ser bom como facilitador, como dinamizador de determinado tipo de ações, mas Portugal não tem capacidade, não tem dimensão, e é bom que não tenha a presunção de alterar o pensamento do Brasil. Portugal não conta nada a não ser discursos bonitos e pouco mais. Portanto, facilita quando as coisas correm bem, mas neste momento, enfim, a contraparte da nossa perificidade que nos podia ajudar, neste momento está muito debilitada por questões às quais somos alheios, que tem a ver com uma orientação de política externa do Brasil, que é ao arrepio de tudo o que foi, durante décadas, a diplomacia brasileira, independentemente dos presidentes, incluindo o presidente Lula no passado. Portanto, ele voltou, digamos, à sua serra maestra e agora é um declarado homem de mão da Rússia e da China. Por outro lado, a África não tem o potencial, e há muitos países que têm ligações diretas com a África, não precisam de Portugal, não é? Portanto, nesse sentido, nós estamos muito prejudicados em relação ao centro da Europa, porque a localização aqui é importante, embora tenhamos algumas vantagens que podem ser exploradas, mas para isso tem que ser apetecível estar em Portugal. Tem que ser apetecível estar em Portugal e na Ibéria. E a Espanha também não está numa fase feliz do seu desenvolvimento, inclusivamente com problemas quanto à qualidade da sua democracia, que era uma coisa impensável até há muito tempo. Não nos podemos esquecer que a Comissão está, neste momento, a inquirir a Espanha sobre a independência do sistema judiciário, que é algo que era absolutamente impensável até ao atual Presidente do Governo espanhol. Portanto, deste lado, não está na sua melhor forma. Compete-nos a nós, enfim, tirar vantagem das nossas potenciais vantagens atuais, não das nossas vantagens históricas, porque elas não dependem de nós e neste momento estão prejudicadas, e mostrar, por outro lado, a perificidade também é, do ponto de vista da defesa, uma vantagem. Nós somos o país da Europa que está mais longe dos principais adversários da União Europeia e, portanto, jogar essa cartada também é, do meu ponto de vista, interessante. Mais do que dizer que nós somos a chave da porta da América do Sul, porque não somos. O que torna às vezes difícil, daqui deste nosso cantinho, perceber justamente a angústia e o peso que tem esta realidade a leste. Isto é, para aqueles países da periferia da Rússia, da Ucrânia, portanto, para os países de leste, para a Polónia, para os Estados Bálticos, para aqueles países todos, aquilo é uma realidade omnipresente. Já era antes desta invasão, já era até anos 2014,
E é uma realidade omnipresente, porque é verdade que eles vivem obcecados com aquela realidade. Como nós viveríamos se tivéssemos um vizinho daqueles, não é? Portanto, é óbvio. Mas recentrando na questão da reindustrialização e da Pronto, ideia de reindustrialização. falando da reindustrialização, mas depois falando também da questão das democracias, que é outro dos grandes desafios da Europa nesta fase. E cada vez mais o vai ser. Mas voltando à reindustrialização, tudo isto começa ainda antes da pandemia. Não é? Portanto, antes da pandemia, em primeiro lugar, a França e depois a Alemanha acompanha, lançou aquela ideia dos campeões europeus. Portanto, a ideia de uma Europa que, de facto, volta a ganhar competitividade, porque a Europa tem estado sempre atrás dos seus competidores, nomeadamente dos Estados Unidos, mas também, sobretudo, da China, se quisermos, e precisa desse sobressalto. Desde 2002, que existe um Conselho Europeu, que é o COMPET, da competitividade, que tem a ver, que tem, no fundo, a indústria lá dentro, a inovação, o espaço, a política do espaço europeia, etc. E tudo isso tem a ver com o mercado interno. E o mercado interno também fazendo parte desse. Repito aquilo que eu disse no início, o António também já falou da liberdade de circulação. A Europa é isso. Eu costumo dizer aos meus alunos, enfim, nestas coisas, quando falo sobre eu digo, podem tirar tudo ao projeto europeu. Tirem-lhe tudo. Tirem-lhe Schengen, tirem-lhe o que quiserem, tirem-lhe políticas disto e daquilo, mas não tirem o mercado interno. No dia em que deixar de haver o mercado interno, deixou de fazer sentido falarmos da integração europeia, da União Europeia. Ela é absolutamente decisiva. Agora, ela precisa de um sobressalto e de um desenvolvimento. O que é que aconteceu com esse projeto? Que era um projeto que tinha coisas boas e más no sentido em que era bom que a Europa pudesse fazê-lo e investir aí sempre com base na inovação, sempre com base no desenvolvimento tecnológico, etc., onde a Europa tem feito um esforço também. Aliás, já podemos depois, se quisermos, falamos da regulação, que é outro aspecto onde a Europa está à frente. Depois os americanos dizem, pois é, por isso é que está atrás, mas isso é outra coisa. Está à frente no sentido de tenta regular mais depressa, como está a acontecer agora, né? Em breve, este novo regulamento da inteligência artificial, e, portanto, como nos mercados digitais, como nos serviços digitais. Sim, e muitas questões relacionadas com a concorrência. Tudo isso, e a concorrência é um pilar da Europa, mas em todas essas áreas a Europa teve de fazer, eu não digo marcha atrás, não sei se foi marcha ao lado, a verdade é que a Europa teve de frear um bocadinho a sua intenção de apostar muito, de desenvolver muito, de aprofundar muito, porque houve primeiro uma pandemia e depois uma guerra. E tudo isto com efeitos, obviamente, muito importantes na Europa. Quanto a Portugal, que era aquela questão que também já aqui foi dita, eu só queria corroborar o que o António disse, o problema de Portugal é que, enfim, como é que consegue ser competitivo com campeões europeus que estejam sediados e situados, enfim, noutras zonas da Europa, noutras regiões da Europa. E Portugal está a perder um fator importante de competitividade. Peço desculpa, mas pode diferenciar-se. Não, deve diferenciar-se, é a única maneira de o fazer. Mas Portugal está a perder um fator importante de competitividade, porque a nossa localização, o nosso clima, a boa vida que, apesar de tudo, se pode ter em Portugal por condições que são, sobretudo, naturais, permitia que nós fôssemos parte importante do negócio de entidades europeias que têm as suas sedes no centro da Europa. Não estou a falar que todos nós seríamos o back-office dos grandes bancos europeus, como, por exemplo, foi a decisão, e ótima para Portugal, do BNP Paribas e de outros bancos, de terem parte importante das suas operações em Portugal, tirando partido de uma coisa que era muito importante, que era a abundância de mão de obra qualificada. Ora, nós estamos exatamente a perder essa mão de obra para os sítios com os quais concorremos. Ora, não temos sido capazes, pela parte de crescimento e pela parte de atingir o potencial da nossa economia, que aliás é neste momento limitado, porque o nosso crescimento potencial é muito mais baixo do que era no passado, nós temos uma grande dificuldade em manter essas pessoas. E a almofada do PRR agora, e a execução para os próximos anos pode atenuar isso? Ou pode... Não, isso é, desculpa a expressão, isso é conversa de político. Porque, na verdade, o que nós verificamos é que a maior parte do PRR é para fazer agora o investimento público na administração pública que não foi feita no passado. E quando nós falamos, por exemplo, em transição digital da administração pública, a única coisa que até agora temos visto anunciada, e por isso é que a União Europeia fez muito bem em pôr a condicionalidade que o governo português não foi capaz de levar a cabo, nós precisamos de uma transformação digital. Portanto, nós precisamos de investir no potencial de digitalização das nossas atividades, mas também adequar os processos, adequar as instituições, adequar a estrutura de gestão de recursos humanos
humanos a essa realidade. Nós só investimos, ou só estamos disponíveis para investir. Mas, António, aí faltam justamente as tais pessoas qualificadas, Mas cada é vez isso. mais. Cada vez mais. E isso é um outro problema, que é um problema muito português e que felizmente não existe tanto noutros países europeus, existe em alguns, mas não existe com esta dimensão, que é a grande dificuldade que há hoje em dia de ir atrair pessoas que não estão, enfim, adjornadas politicamente, para a administração pública pela sua competência e dando-lhe os meios para eles poderem gerir a administração pública. E nós estamos a pagar isso. Esse é um vício de todas as administrações em Portugal, na minha opinião. Não, pelo menos desde há muitos anos. isso vem de trás. Nós verificamos que mesmo nem no tempo da Troika foram capazes de simular uma verdadeira reforma da administração. Portanto, nunca lá chegámos. Nós temos áreas onde ao longo dos últimos anos melhorámos muitas coisas, mas temos outras onde regredimos. Basta ver, por exemplo, como é que as pessoas, como é que o cidadão e como é que as empresas, neste momento, têm acesso à burocracia do Estado. É muito mais condicionado, com regras de uma pandemia que já desapareceu há séculos. Portanto, sem a modernização que é necessária. Isso é um fator importante para o estabelecimento das pessoas. O funcionamento do sistema judicial, que é outra coisa que só depende de nós. Quer dizer, nós temos que melhorar tudo isso para tirar partido da nossa posição periférica. Nós vamos entrar agora num novo ciclo político, e neste ciclo político todas essas questões estão em cima da mesa, não têm que estar, já estão, portanto, em cima da mesa, isto é, já há claramente a percepção, já estava na maior parte dos programas de todos os partidos, de que isso tem que ser feito. Agora, o problema é fazer, porque, vamos lá ver, essa percepção já existiu já existe há muito tempo. Quer dizer, nós temos tido percepções sucessivas da necessidade de fazer reformas que nunca fizemos. Aliás, eu gostava só de fazer aqui uma espécie de ironia, não é que eu seja muito forte na ironia, mas em todo o caso, isto parece que quanto mais nos digitalizamos, mais complicado é, mais red tapes há, mais burocracia, mais dificuldade. Não faz sentido. Nós temos que simplificar. Aliás, é um desafio para a Europa. A Europa tem que simplificar os seus procedimentos, as regras, e já começou, não sei se é no contexto da eleição da Sra. Von der Leyen ou se é mais do que isso, espero que seja mais do que isso, mas há muitas coisas que têm que ser simplificadas. Mas não é a Europa que nos vai dar isso, aí é uma questão da nossa organização e da nossa governança. Paulo António, só mesmo para concluir, que estamos mesmo já aqui no limite, mas o que é que recomendariam, o que é que esperam que, por um lado, do novo governo, e também, nós estamos a cerca de 2 meses das eleições europeias, que seja, de facto, uma orientação, uma mensagem clara que os próprios partidos venham a ter, até para mobilizar o eleitorado, que agora se mobilizou nas últimas eleições, mas veremos se mobiliza ou não nas eleições europeias. Para mim há uma ideia muito clara, que eu julgo que pelo menos a Sra. Von der Leyen parece tê-la, e da qual eu partilho, que em Portugal está totalmente afastada de boa parte do debate político, não digo ao nível dos comentadores, mas ao nível dos decisores e dos candidatos. Que é, nós na Europa só teremos competitividade, só teremos riqueza e só teremos um Estado social em evolução, mas sustentável, se tivermos segurança. E essa segurança é militar e tem muitos outros aspectos. Nós temos agora um ato eleitoral onde podem ganhar expressão partidos sobre os quais impendem suspeitas de financiamento por parte de inimigos da União Europeia. E, portanto, nós não podemos alimentar os cavalos de Troia. E a forma melhor de não alimentar os cavalos de Troia é perceber que hoje em dia a segurança é feita fazendo face a ameaças que, como dizem os especialistas, são híbridas. Não são apenas as militares convencionais ou as nucleares, são muitas outras. Nós já sabemos que a concorrência não é apenas, mesmo com a China, não é apenas uma concorrência comercial, não é apenas uma concorrência de captação de fundos, é também uma concorrência que passa pela desestruturação das estruturas de poder e das estruturas sociais das democracias. E as democracias têm que ser fortes e, portanto, têm que olhar para esse aspecto como uma prioridade essencial. Isto em Portugal parece um discurso de doido, porque ninguém fala disto. Aliás, até temos pessoas que fazem um discurso que parece um discurso russo, enfim, aqui que entra pelas nossas casas. É sempre um bocadinho. Mas, na verdade, eu acho que isto é essencial, porque nós verificamos o que é ser incapaz de travar essas situações. A Europa não quer mandar na Rússia, mas há partes da Europa que a Rússia gostava que fossem suas. E nós não podemos esquecer que esse é um problema ontem, hoje e vai ser nos próximos tempos. Sim. Não, eu acho que esta ideia do António é interessante porque, de
de facto, tudo o resto está, como dissemos há bocadinho, está muito bem definido, está muito bem identificado. Todos os problemas que nós temos que fazer reforma do sistema da educação, temos que fazer reforma do sistema judicial. Posso só dizer uma coisa, desculpa, que foi uma coisa que as pessoas dão pouca evidência. A Europa tinha uma enorme fragilidade nas suas regras financeiras e no seu sistema financeiro, e não só as conseguiu ultrapassar, como criar uma arquitetura que dá muito mais segurança hoje em dia. Claro, isso foi uma grande vitória da União Europeia e dos principais países da União Europeia. Mas faz parte daquele grupo... Mas isso é para corroborar o que estavas a dizer. Exatamente, de alterações que de facto são extraordinárias e que passaram quase despercebidas, mas cada vez... Há coisas que acontecem na Europa, vou só dar um exemplo, por exemplo, a corrupção, que é um tema também muito da agenda, não é? Da agenda política e foi da agenda eleitoral em Portugal. A corrupção é um fenómeno que na Europa é combatida de forma absolutamente permanente, ou seja, a Europa tem uma cooperação judiciária e muitas das coisas a que nós assistimos, muitas das investigações, muitas das prisões, aquele episódio da senhora Kyla no Parlamento Europeu, tudo isso é o resultado de cooperação a nível europeu. E isso é uma evolução permanente nesse sentido. Mas só para terminar e pegando nesta coisa do António, nesta questão do António, a mim impressionou-me muito que durante a campanha eleitoral não se tenha praticamente discutido as questões de segurança. Não se discutiu. Quer dizer, a política externa europeia, a política de segurança, mas alguém falou disso? Não. É que não houve mesmo. Eu, enfim, mais ou menos como todos, seguimos o que foi acontecendo. Nós, hoje em dia, estamos entre isso tudo. E nesse choque de civilizações, o que estamos a assistir é que a Europa precisa de fazer o seu caminho. Sobretudo, faça uma coisa, que já se falou, mas que eu acho que é muito importante recordar, que é o crescimento brutal, tremendo, impressionante da China. E a China, enfim, há um livro recente de um pensador bastante conhecido que fala disso. Será que a China e os Estados Unidos vão evitar a chamada armadilha de Tucídides? Ou seja, a potência emergente vai dar cabo da potência dominante numa guerra? É que uma guerra hoje não é uma guerra há 100 anos. Uma guerra hoje é uma tragédia global. E nós falamos disso como se fosse normal. Nós falamos disso como se fizesse sentido. Quando o Sr. Putin vem dizer, posso usar, mas o que é que ele está a falar? Ele está a falar da coisa mais destrutiva que o ser humano criou para se destruir a si próprio, porque é isso que destrói. É disso que estamos a falar. É possível não discutir um assunto destes, num tempo destes? Eu acho que tudo isto está em cima da mesa. Mas, quer dizer, a agenda europeia vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer já agora nas eleições de junho, porque nas eleições de junho vai haver, obviamente, um novo abalo. Eu isso não tenho grandes dúvidas. Seguramente que voltaremos a conversa. Foi um gosto enorme ter-vos ouvido, porque aprendemos com certeza, e acho que quem nos está a ouvir e depois nos vai ler, com certeza que aprendeu bastante. Muito obrigado. Muito obrigado. É tudo. Já sabe que pode ver o debate sim ou não em amanhã.pt ou na Euronews. Aliás, fica disponível no canal do YouTube em português. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta-feira com o Sol. Conto consigo na próxima semana.